irmãos, com relacionamento. Relacionamento a gente constrói. Todos os dias a gente vai construindo um relacionamento com Deus. Seja na palavra, seja na oração, seja trabalhando, né? Trabalhando todos os dias para o Senhor, né? Meditando. Você vai construir um relacionamento, irmãos, muito abençoado. Pense se você sair todo domingo evangelizando. Quanto de relacionamento você não vai construir? Só no ato de evangelizar. Agora, para que a gente faça isso, é necessário, né, se encher da presença de Deus, orando e buscando conhecimento através da sua palavra. Amém? Mas vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, eu quero, junto com a igreja, te agradecer pela leitura da tua palavra e pedir a revelação e o entendimento. Como sempre, nós declaramos a nossa incapacidade e a nossa dependência do Senhor. Então fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo nessa hora, repreende todo o mal, toda a distração, abre, meu Deus, o nosso conhecimento nessa hora, abre a nossa mente, o nosso coração, para que as tuas verdades possam ser absorvidas, ó Deus, guardadas e saindo daqui, meu Deus, praticadas, porque a tua palavra diz que bem-aventurado é esse homem que escuta e que vive, que pratica a tua palavra. Que sejamos essas pessoas felizes, ó Deus. Então nos abençoa nessa hora, essa é a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Pelo mesmo Espírito é dado, irmãos, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operações de maravilhas, profecias, discernir o espírito, né, os espíritos, variedades de línguas, interpretação das línguas, mas de tudo isso, um só Espírito opera tudo em todos, conforme Ele queira fazer. E aí eu vou repetir, conforme Ele queira, é a vontade dEle. Não é a gente, né, pedindo, e fala, e tenta, e chora. Não é assim que funciona. É conforme Ele queira distribuir, Ele queira conceder. E a gente já viu isso aqui várias e várias vezes. Por que ou para que os dons espirituais? Para que serve, irmãos? Para edificação da igreja. Isso não é novidade para nenhum de nós que aqui estamos. Os dons espirituais é para edificação da igreja. A igreja só vai ser forte se o Espírito Santo ele agir no meio dessa comunidade. Se o Espírito Santo não agir no meio da comunidade, no meio da igreja, pode ser tudo, menos igreja. Quem faz, irmãos, esse movimento acontecer é o Espírito Santo de Deus. Entendendo a necessidade dessa comunidade, da igreja, e aí Deus derrama esses dons. Por isso que existe o pastor, por isso que existe o diácono, por isso que existe o evangelista, por isso que existe o presbítero, para quem trabalha com os presbíteros, existe os auxiliares, existe, irmãos, as figuras ministeriais, que são dons do Espírito, os dons ministeriais. Fora isso, irmãos, aí a gente vai encontrar os dons, irmãos, né, para o exercício mesmo da obra. Aí vem a profecia, vem as línguas estranhas, vem interpretar as línguas, vem o dom de curar, vem a palavra de sabedoria, vem a operação de maravilhas, e tudo isso Deus ele vai derramando sobre a sua igreja, conforme a necessidade da igreja. Ele entende as nossas necessidades, sim ou não? Ele sabe do que a igreja precisa. Sabendo que a igreja precisa, né, que esse dom seja derramado, ele mesmo vai fazer isso acontecer. E por quê? Porque é interesse dele. Ele tem interesse em abençoar a igreja. Ele tem interesse que a sua igreja seja uma igreja renovada, uma igreja avivada. É interesse do Senhor. Se você quer, meu irmão, muito mais Deus quer. Não tenha dúvida disso. Ah, eu quero que minha igreja seja desse jeito. Se for algo que venha do coração de Deus, se nasceu no coração de Deus primeiro, vai acontecer. E por que vai acontecer? Não é porque eu quero ou não queira. É porque Ele é que é o dono da igreja. Por Ele ser o dono da igreja, Ele vai derramar sobre a sua igreja os dons necessários, para que essa igreja seja fortalecida.
A igreja vai ser fortalecida. Agora, claro, a gente já estudou isso aqui também. Cada igreja tem um perfil, né? Cada igreja tem a sua forma, o seu estilo de trabalho. E geralmente quem vai conduzir esse perfil, esse estilo de trabalho, é a liderança da igreja. Então, um pastor gosta muito do movimento pentecostal, essa igreja vai ser pentecostal, sim ou não? Porque o pastor vai induzir, né, e vai conduzir o povo a essa linha, né, de trabalho, do pentecostalismo, né, das línguas estranhas, do movimento, das revelações. Isso é errado, pastor, de forma nenhuma. É só uma forma que ele se encontrou, né? Ele se encontrou nesse caminho. E tem gente que gosta desse caminho também, né? Tem gente que se identifica com esse estilo pentecostal, o estilo mais fervoroso. Isso é errado? Não. E graças a Deus que existem essas igrejas para acolher essas pessoas. Imagina se não existisse esse grupo. Onde ia ficar o grupo das pessoas que gostam? Então essas pessoas são importantes. A gente não está dizendo que nenhum desses grupos é mais ou menos importante. Está aqui o texto para dizer exatamente isso. Deus opera como quer, reparte como quer, diante da necessidade do povo. Então, para esses movimentos, irmãos, pentecostais, louva a Deus por eles existirem. Aos movimentos, às igrejas tradicionais, eu louvo a Deus por eles existirem também. Quem não gosta do movimento pentecostal, gosta de uma igreja mais tradicional, né? Ele vai lá para aprender, para ouvir do sermão, né? Entoar aqueles cânticos mais suaves, mais tranquilos, sem bateria, sem guitarra, né? Muito um teclado, aquela coisa mais, né, acústica, vamos pensar assim. E lá, o sermão é bem expositivo, bem pautado ali na luz da palavra, sem movimento, sem grito, né, sem bater palma, nada disso. Uma igreja tradicional, né? E louva a Deus por eles existirem também. Quem não gosta, né, desse movimento pentecostal e gosta de um culto mais tranquilo, vamos pensar assim, com menos palma, menos guitarra, menos bateria, né, menos aleluia, manda mais. Eita, eu não gosto desse negócio, pastor. Não tem problema, você é acolhido por essas igrejas também. E essas pessoas estão erradas, Lúcio? Não. Graças a Deus que eles existem. Porque se eles não existissem, quem não gosta de muito movimento ia ficar onde? E aí vem os renovados, a gente é um pouquinho de cada coisa, né? A gente é um tiquinho, né? A gente é uma mistura, né? A gente procura viver esse equilíbrio, né? Passeando pelos pentecostais, indo lá, né? pelos reformados. A gente vai passeando por esses caminhos, né? Buscando, irmãos, uma compreensão à luz da Escritura, sadia, né? Madura, né? Amadurecida, mas sem deixar o fogo, né? O fogo pentecostal, vamos pensar assim, sabendo que somos renovados. Gostamos, irmãos, e passeamos nas duas praias de forma muito tranquila. Podemos, irmãos, transitar nos dois ambientes, e um crente maduro vai dizer, poxa, que culto abençoado, e saindo de uma igreja tradicional. E também vai para uma igreja pentecostal e vai dizer, poxa, que culto abençoado. Senti a presença de Deus, Deus falou comigo, né? E a gente sente, irmãos, né? Quem tem o Espírito Santo tem essa maturidade, esse discernimento de transitar pelos dois mundos, sem estar criticando, que igreja fria, que igreja... Não, a gente só quer que a igreja viva a palavra. Todo movimento pentecostal dentro da palavra, que bênção, né? Que palavra abençoada, o homem era cheio realmente da presença de Deus, o homem é avivado, né? Agora, irmãos, os movimentos, né, espirituais, os ditos espirituais, sem estar pautado na palavra, que é o que a gente viu na terça-feira passada, o culto, irmãos, tem que ser cristocêntrico. Deus tem que estar no meio do culto, Deus tem que receber o nosso culto tem que ter ordem, o nosso culto tem que ter decência, o nosso culto tem que ter uma ordem, tem que ter uma liturgia.
Tudo isso precisa acontecer. Deixa o Espírito trabalhar. E aí é um culto totalmente desorganizado, bagunçado, não tem ordem, ninguém sabe quem vai pregar, quem não vai pregar, vai, levanta tu, Deus está dizendo que você que vai trazer o sermão. Isso não funciona assim. Deus não é assim. Deus é organizado, tão organizado, que criou o mundo em 6 dias. Ele poderia dizer, mundo existe, e existia. Mas ele fez tudo de forma planejada. Criou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, no 6º dia ele, pronto, encerrei tudo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou descansar. Organizado. Não é de todo jeito, não é tudo na mesma hora, vamos fazer tudo logo para acabar logo. Não, para que isso? É como eu já disse, muitas vezes o caminho é melhor do que chegar. Foi lá, ó, criando e contemplando e vendo as coisas, não que ele não soubesse, mas era contemplando lá a sua criação, irmãos, e vendo, e no final ele conclui tudo, né? Cria lá a mulher e resolve o problema, e disse, acabou tudo. Né? Enfim, é assim que funciona. Então, um culto, irmãos, sem organização, um culto, irmãos, de muito barulho e pouca palavra, um culto, irmãos, de muito barulho, sem de fato você sentir a presença de Deus, mas sim uma presença humana, aí, irmãos, realmente esse culto a gente não agrada o coração de Deus e, consequentemente, eu falo por mim, não agrada o meu coração de forma nenhuma. E olha que eu sou humano, imagina Deus. Pode falar, professor. Exatamente. Por isso que o culto, deixa eu só compartilhar para os irmãos de casa, o professor Lúcio está dizendo aqui que, né, o culto, né, aquilo que está sendo ministrado no culto tem que estar em concordância com a Bíblia. Se não tiver em concordância com a Bíblia, a gente descarta, porque a gente entende que não é de Deus. Não tem muito arrudeio. Deus está... Isso vem de Deus? Não. Então, vamos embora. Não tem o que discutir. Então, discutir, eu penso que isso é uma das vãs conversações que Paulo orienta a gente não entrar. Isso é de Deus? Não. Então, não tem o que discutir. Acabou o assunto. Mas porque Deus pode. Sim, eu sei que Deus pode. Mas eu prefiro acreditar naquilo que está na Bíblia. Por quê? Porque eu não vou ter dúvida. O que não está na Bíblia, eu vou ter dúvida. Então, para não ter dúvida, é melhor não acreditar. Pronto, eu descarto. Né? Eu vi o sermão de um padre, né? E ele falando, isso lá nas redes sociais. Porque os evangélicos só acreditam naquilo que está na Bíblia. Claro. Claro que eu só acredito naquilo que está na Bíblia. Mas porque foi a igreja que pegou os livros, que compilou os livros, que construiu aquilo ali. Então, a igreja que tem autoridade sobre a Bíblia. Eu disse, meu amigo, então cada um que chega agora e queira dizer o que quiser dizer. Se eu pensar que foi a igreja que compilou os livros, botou lá a ordem, escolheu, fez a seleção, então a gente está vivendo uma fé realmente fadada ao fracasso. Palavras dos padres. Diz que o grande erro nosso era só acreditar na Bíblia. Por onde é que eu vou viver minha fé, se não for por ela? Se ela é a palavra de Deus, se ela é que alimenta, se ela é que direciona, eu só posso acreditar no que está escrito. E o que não está escrito, pastor, eu não posso acreditar. Quando a gente estuda o discipulado, né, a gente fala exatamente sobre isso. Se achar, né, a 3ª carta, né, aos Coríntios, vai ficar como um livro de consulta, de cabeceira, mas a gente não vai entender como Bíblia. E por quê? Porque quando compilaram os livros, já disseram, é isso aqui que Deus deixou para a gente. O que Deus deixou para a igreja está aqui. Se ele quisesse que 3 Coríntios fosse inserido, ele tinha feito as pessoas descobrir 3 Coríntios lá, ou ele não tinha poder para fazer o livro aparecer, a carta aparecer. Se aparecesse um outro evangelho, como é vendido, o evangelho segundo Judas, se Deus quisesse que fosse Bíblia, ele aparecia lá.
E quando os judeus que sentaram para compilar os livros sentaram, Deus ia fazer aparecer, ia revelar. Vai lá no fundo do Mar Morto, tem um jarro ali debaixo daquela pedra, vai lá, cava que tu vai achar. Eu tenho certeza, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, irmãos, o que está fora da Bíblia, a gente não aceita. Ah, pastor, mas se for realmente a revelação de Deus, irmãos, se for, a gente vai observar, a gente vai estudar, a gente vai absorver as informações e a gente vai crescer espiritualmente falando. Mas Bíblia não mais será. Não mais será Bíblia. Não mais será. Porque a gente entende que tudo que a gente precisa já está aqui. Se nem existisse Bíblia, só existisse a carta de Paulo à igreja de Roma, a gente já tinha informação suficiente para ser crente. Se não tivesse Gênesis, nada, só a carta, só acharam essa carta, pegou fogo tudo, né? O mar levou, o cupim comeu, só restou a carta de Paulo aos Romanos. A gente ia ler e dizer, não tem como não me converter ao Evangelho. Porque ali está escrito, irmãos, Deus revelou, aquele eu penso que é o melhor trabalho, né, de Paulo, nos escritos de Paulo, aquela carta. Ali tem tudo. Ali tem tudo que a igreja precisa saber, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? E por que só ela? Porque ele não escreveu uma e passou para todo mundo. Ele não ia ficar repetindo as cartas. Né? Mas o diácono, depois o professor, pode falar. Sim. Os atributos da palavra de Deus é que Deus ele zela pela sua palavra. Deus ele colocou as coisas exatamente o que precisava saber. Então, pronto. Exato. Então ficar pensando, imaginando, conjecturando, que infelizmente é o que acontece nos pregadores de hoje. Eles querem conjecturar, pensar. O que é conjecturar? É pensar, é imaginar. Aí vem com aquele jargão que já se tornou, desceu do céu, né? Quentinho assim do céu. Eu fiquei perguntando por que 5 pães e 2 peixes, né? Tem um motivo, sim. Qual é o motivo de ter 5 pães e 2 peixes? É porque era o que o menino tinha. Mas ele quer uma explicação espiritual. Porque 5 pães e 2 peixes. Aí ele diz que foi buscar e ficou com isso na cabeça, né? E por que 5 pães e 2 peixes? Por que 5 pães e 2 peixes? Por que 5 pães e 2 peixes? Aí vai dormir e teve uma revelação, porque 5 pães e 2 peixes. E aí pauta o seu sermão em porquê de 5 pães e 2 peixes. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é a fundamentação bíblica para destrinchar 5 pães e 2 peixes? Ele pode pensar, ele pode imaginar, ele pode achar que é por conta disso. Mas onde está a revelação de Deus na Bíblia para ser 5 pães e 2 peixes? Mas aí a gente fica olhando, né, os irmãos no banco. Ah, meu Deus do céu, nunca pensei nisso, nunca pensei. Claro, meu irmão, porque você não vai perder tempo pensando isso. Porque isso aí é o mínimo, isso aí é o menos importante. O importante é que o milagre aconteceu. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Não ficou preocupado em saber por que 5 pães e 2 peixes. Ninguém ficou preocupado com isso. Só esses pregadores aí da modernidade. Porque quer trazer algo novo. Quer dizer que é o cara que Deus revelou que não está revelado. Eu fico impressionado com o grau de intimidade, de espiritualidade e importância que tem porque 5 pães e 2 peixes. É coisas, irmãos, para a gente pensar. Quem gostava muito de fazer isso era o pastor Marco Feliciano. Pense, que ele construía toda uma história em cima para poder chegar na história. Né? Ele dizia, poxa, o cara, né, para chegar na viúva de Serepta, ele contava toda uma trajetória, uma história, que foi, que não foi, que o cavalo quebrou a pata, e que a sela caiu e se levantou de novo, até chegar na história. E de onde é que ele tirava isso? Do juiz dele.
Mas o povo achava que era a última Coca-Cola do deserto. Graças a Deus ele acabou com essa história. Mas ele construiu a história dele nessas invenções. Porque Deus me revelou, porque Deus me disse, porque a capa foi jogada, porque a capa era dessa cor, porque tem aquela linha daquele jeito, porque rasgou. Ele queria saber o detalhe do detalhe do detalhe. Não é assim, irmãos, que as coisas funcionam. A gente precisa viver o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é o que a gente precisa absorver. E como você bem colocou, o que Deus quer que a gente saiba, já está aqui. Já está aqui. Se ele julgasse que era importante, para quê? Porque 5 pães e 2 peixes, ele ia dizer. Os 5 pães representavam isso, por isso que foi 5, não foi 3, não foi 4, não foi 10, foi 5. Por que 2 peixes? Porque um representa isso, aquilo, outro. Ele ia dizer. Ele ia falar. Porque ele julgou que seria importante e necessário para a edificação da igreja. Mas o que é importante ali, eu repito, é que ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, ainda sobrou um bocado de peixe e de pão para o povo comer depois. É isso que o Evangelho quis mostrar para a gente. Amém, irmãos? Mas voltando para cá, né? Então existem esses universos nas igrejas. Os tradicionais, os renovados, os pentecostais, os neopentecostais. Né? Eu não vou entrar nesse grupo, esse é o grupo que eu acho mais, né, complicado, né, da gente justificar as coisas, mas é importante que eles existam também. Né? Eles também são importantes. Né? E por quê? Porque existe um grupo que também gosta desse movimento neopentecostal. E aí essas pessoas são acolhidas por esse grupo também. Então, irmãos, essas são as 3 grandes áreas, essas 4 grandes áreas, né? Os tradicionais, os renovados, os pentecostais e os neopentecostais. E aí eu não vou entrar nessas coisas de hoje, né? De preto, de igreja preta, de fumaça. Não vamos entrar nesse negócio não, porque eu nem sei que grupo é esse. Que grupo é esse? Esse grupo está aí, né, pairando no ar. É mistério. Esse grupo é os churches, as igrejas modernas. Amém. Então, assim, se não fosse a misericórdia de Deus me revelando, eu ainda estava lá fora dizendo, eu tenho medo desse povo. E é muito barulhento, pastor. Mas vamos chegar onde é que a gente vai cantar. Onde está aquele povo barulhento? Onde há que eu não vejo nenhum irmão. Mas, irmãos, existem pessoas que gostam do movimento pentecostal, só reforçando o que eu falei. Tem gente que não gosta, tem gente que tem aversão ao movimento pentecostal. Então, a sua fala, o que a irmã está dizendo é isso, que foi para uma igreja, estou entendendo aí pentecostal ou não pentecostal, não sei, mas a liturgia de culto assustou a irmã. E tem gente que pensa exatamente como a senhora. Para ser crente assim eu não quero, esse negócio aí eu acho que não precisa disso. E aí eles querem uma igreja mais conservadora,
né, mais calma, né, onde o culto comece lá às 17 e termine às 19, né, e é como eu disse, aquela brisa, vamos pensar assim, e se sentem bem, saem alimentados pela palavra e saem regozijados, e fica dizendo, graças a Deus que Deus me trouxe para cá. Imagina se eu tivesse que ficar naquele lugar. Mas tudo isso, irmãos, repito, é importante que existam essas divisões, é muito importante, certo? Deus habita nesses lugares, claro que Deus habita nesse lugar. Esse povo é o povo de Deus, diferente como é o povo de Deus. Renovado, pentecostal, tradicional, os neopentecostais, é o povo de Deus. A gente só precisa se encontrar. E aí, como eu disse no início, se é por falta de conhecimento ou imaturidade, a gente resolve só de uma forma, ensinando. O ensino é que vai fazer ou me conduzir. O ensino é que vai me conduzir. E aí, com a maturidade espiritual, eu vou dizer, poxa, eu sou maduro e eu quero viver num ambiente do pentecostais, eu quero ser do manto, do remanto e daquele negócio todo. Né? Ou dizer, não, eu quero ficar aqui, eu quero ser um crente fervoroso na oração, sem dar esses gritos, não quero cortar lança em mim, não quero línguas estranhas, eu não quero ninguém rodopiando, não, eu quero ouvir e receber da palavra de Deus, o Espírito Santo testificando no meu coração, eu vou ser alguém temente ao Senhor, piedoso, vou fazer aquilo que a Bíblia manda, vou viver o que o Evangelho manda, que o Evangelho não manda eu fazer nada disso. A Bíblia me ensina, irmãos, a ter uma vida piedosa, abandonar o pecado, viver para Cristo e para a glória dele. E para que eu possa viver para Cristo, eu não preciso nem ser pentecostal, nem ser renovado, nem ser tradicional. Eu só preciso ser crente. Só isso. Abandonar o pecado e viver para a sua glória. É isso que é o Evangelho. Comunicar a Cristo da minha forma. Comunico a Cristo evangelizando, comunico a Cristo com o meu testemunho. Seja qual for a igreja que eu esteja participando. Então, a gente viu isso na terça, né? Por isso que é importante a construção do conhecimento. A gente falou sobre o culto, a liturgia de culto, o movimento no culto, o que Deus espera de um culto que está sendo prestado para Ele. Se eu encontro aqueles elementos no culto, irmãos, Deus se faz presente. Se eu não encontro aqueles elementos no culto, eu preciso pensar onde eu estou. Um culto que só tem louvor, 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 faltando 5 para as 9. Vamos ouvir aqui o presbítero, o evangelista, trazer uma palavra de Deus. Aí lê um texto da glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, né? Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está abrindo porta, Deus está fazendo. Pronto, aí o povo, aleluia, 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 aleluia. Pronto, 5 minutos, ele incendiou a seara todinha. O povo começou a falar línguas estranhas, encerrou o culto. E o povo sai, meu amigo, que culto, eu não queria que terminasse nunca, aquilo é um pedaço do céu. E aí é como eu costumo dizer, aí pergunta para esse irmão, qual foi o texto que foi pregado? E precisa, meu irmão, a presença já estava lá, não é? Ou se ele souber, não, lê o texto lá em Coríntios 12, certo? Me dá 2 pontos do sermão. E teve, nem precisou. Quando ele leu o texto, meu amigo, o Espírito Santo tomou ele. Línguas estranhas, revelações, batizou gente, curou gente, restaurou gente, o povo saiu tudo chorando, quebrantado. Sim, mas qual foi o sermão? Não teve, porque não precisava. Não precisava, porque o Espírito Santo tomou conta do ambiente. Esse não é um culto. O culto, irmãos, ele é baseado na palavra. Tem que haver exposição da Bíblia. É como o Lúcio falou no início. Se a orientação de Deus é que haja exposição de Bíblia, e o culto não tem exposição de Bíblia, não tem o que discutir, não foi culto. Não orientação, ensinar a Bíblia, ler a Bíblia, fazer exposição, explanar. Aí você vai para um culto que não teve isso. Então, não teve culto. Aí o fogo que caiu. Meu amigo, aí eu vou fazer que não é um sermão hoje de Malafaia. Essa é uma coisa que a gente tem que perguntar a ele.
Deus, por que o Senhor permitiu todo aquele movimento ali, se não teve pregação, não deram o espaço devido à exposição das Escrituras? Porque a gente pode dizer que Deus é bom, cheio de graça, cheio de misericórdia. O que a gente pode dizer, irmãos, é que Deus ele é infinitamente cheio de misericórdia. Até nos nossos erros, nos nossos tropeços, ele procura extrair algo bom. Não que a gente mereça, não que a gente seja digno, é porque ele é bom. Pode ter certeza. Quantas vezes a gente não chega aqui arrebentado, não chega? Rasgado por dentro. Rasgado por dentro, penso eu. Porque as pessoas pensam que o pastor não é rasgado por dentro. É, meu irmão. Mas eu venho já pedindo misericórdia. Senhor, é o teu povo. É o teu povo, não é por mim, não. Eu estou rasgado, eu estou ferido, eu estou cansado. Eu estou chateado muitas vezes. Mas é o teu povo. É por eles. Depois o senhor pode me pegar na esquina. Mas por eles, por sair da sua casa, por vir à terça-feira, por vir na quinta, por vir na escola, por eles. Alimenta o povo, abençoa o povo, fala o coração do povo, e depois o senhor me aperta. Mas é por eles. Esse é o sentimento do pastor, eu penso que de todos nós que estamos aqui à frente. Quando a gente vem rasgado, ferido, e tem que orar, tem que interceder, tem que dirigir, tem que cantar. Meu Deus, é o povo, é teu povo, Deus. É teu povo, Cristo. O povo saiu, o povo quer uma palavra, o povo quer um consolo para a alma. E aí eu penso que Deus vai lá e derrama a graça. Deus derrama a graça, e por que eu quero dizer isso? Para que você entenda que não é a gente. Não somos nós. Aqui não é ninguém tem nada para dar para ninguém. Não somos nós, é Ele. É Ele que opera tudo em todos, porque dele e para Ele são todas as coisas. A gente aqui é só instrumento. Instrumento em que a gente fica feliz quando sai por essas portas e Senhor, obrigado porque usaste de graça. Usaste de graça e deu certo, Deus. Obrigado. O Senhor falou através do louvor, o Senhor falou através da ministração, o Senhor falou através, né, do simples copo d'água que trouxe lá para o pastor, mas o Senhor agiu, porque o Senhor é bom. Eu só enxergo misericórdia. Quando eu vejo esses movimentos todinho, é misericórdia. Não tem outra explicação, porque Deus é bom. E aí dá esse pirulito na boca do irmão, que muitas vezes o pobre nem tem culpa. Ele saiu de casa para ouvir a palavra. Ele saiu de casa para receber algo da parte de Deus ou ofertar o seu sacrifício ao Senhor. Mas chega na igreja e encontra uma desordem. Aí o cara fica aqui esperando o momento da ministração. Deus vai falar comigo. Né? Eu quero ser alimentado. E vem um coral, e vem um conjunto, e vem um órgão, e vem o departamento infantil, e vem o jovem. E o cara, sim, e quando é a palavra? E a ministração? Aí chega um maluco, 3 glória a Deus, 2 aleluia, 4 línguas estranhas, termina o culto e despediu o cara de paz. Não é assim, irmãos, que funciona. Quem alimenta a igreja é Bíblia. É Bíblia que alimenta a igreja. O louvor é para Deus, não é para você. Quando a gente está cantando louvores, é para a glória de Deus. Agora, claro que muitas vezes os louvores falam aos nossos corações, a gente sente, mas o louvor é para a glória dele. Você está cantando para chegar no trono da graça. Estou cantando louvores a Deus. A ministração é Deus falando conosco. O nosso louvor é nós, igreja, falando para Ele. E a ministração é Ele falando com a gente. Então, as canções falam conosco. Porque até nisso Deus é bom. Quando você ama alguém, o seu filho, a sua esposa, e alguém elogia, você não fica todo feliz? Fica regozijado. Poxa, que alegria. É a mesma coisa um louvor, você está louvando a Deus, agora é para Ele. Mas só em saber que Ele está sendo glorificado, a gente se alegra.
Só em saber, poxa, essa comunidade está cantando isso para o Senhor, que coisa linda, e a gente se alegra. Nada para a gente agora é dele, mas só em saber que ele está sendo reconhecido, o Espírito Santo testifica e alegra o coração da gente. Por isso que a gente diz, o louvor falou meu coração. Mas por que falou? Porque você é crente. Elogiar alguém que você ama e você se alegrou. Ah, teu filho é muito inteligente, é um cara educado, né, é bonito, enfim. Você fica todo vaidoso, né? Meu filho. Mesma coisa. Ah, Deus, tu és grande, tu és tremendo, tu és maravilhoso. E você fica aqui, meu Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom ver essa comunidade até adorando, bem dizendo teu nome. E aí você se alegra. Mas isso é para ele, não é para você. Tire seu cavalo da chuva. Ah, o louvor foi para mim. Não, não foi para você. Pode ter falado ao teu coração. Deus tratou com... mas não foi para você. Eu garanto que Marcelo, junto com a equipe, não chega aqui, vamos hoje ensaiar um hino para a irmã Cláudia. Não, a gente vai fazer um hino para o diácono Nino. Não. Eles vêm para glorificar a Deus. A Deus. Amém? Alguém levantou a mão, só não lembro quem foi. Sim. Nós temos que observar, e depois que, graças a Deus, eu continuei permanecendo, graças a Deus aqui. Então, assim, eu pude entender mais um pouco desses movimentos. E quando o movimento tem a palavra é que provoca aqueles movimentos todos. Porque também depois de tudo, o meu ouvidos ficou mais sensível à palavra do Senhor. Amém. Eles falaram comigo através que eu reconhecia a presença do Senhor. Isso é bem interessante, eles também, o Senhor fala através deles. Mas o movimento todinho, sem a palavra do Senhor, não causa nada. Não causa reação nenhuma. Amém. Culto bom. Quer ver um culto bom? É quando termina o culto, você sai pelas portas, você sai pensando no culto. Esse é o culto. Terminou o culto, quando termina o sermão, você diz, poxa, já acabou. É a primeira coisa. Ou você não disse isso, mas você sai daqui dizendo, poxa, que palavra. E fica pensando. Aí é domingo, na segunda você acorda e fala, rapaz, que palavra foi aquela? Pronto. Então você fica refletindo. Você encontra o irmão, rapaz, tu visse a palavra de domingo. Meu Deus do céu. Esse é um culto bom. É um culto que fez as pessoas refletirem. Porque a exposição da Escritura é para isso. Para que haja uma mudança de comportamento e de entendimento. Então, se o cara sai refletindo, aí ele vai, a palavra vai provocar mudança. Aí veja a diferença para o movimento pentecostal. Quando eu falo, estou falando da igreja pentecostal, dos movimentos ditos pentecostais. Línguas, profecia, revelação. Qual foi o texto? Eu não sei. Ou vai dizer o texto, Coríntios 11. Ele pregou o quê? Não precisou. O movimento, ele vai passar. E por que vai passar? Porque não provocou mudança alguma. Não houve reflexão. O que é que Paulo diz em Romanos 12? Nosso culto de razão. Se não teve. Não teve, não provocou, não me estimulou a pensar, não me estimulou a mudar de comportamento, não me estimulou a nada. O culto foi alegrar o meu espírito naquele momento. É aquele momento, o culto é aquilo ali. E aí você está até refletindo, conversando. O culto foi uma benção, que movimento pentecostal tal. Mas isso na segunda, na terça, na quarta, volta a mesma coisa. O pecador continua no pecado. O mentiroso continua mentindo. As pessoas continuam vivendo as mesmas coisas do passado. E por quê? Porque a palavra não foi pregada
ou não provocou mudança no entendimento dele, então ele vai continuar do mesmo jeito. Não houve ensino, não houve exposição. É só a emoção, que hoje é o que habita, infelizmente, nos púlpitos das igrejas. O que atrai pessoas é a emoção. Ou a emoção da chave ou da vitória que você espera, ou a emoção de dizer que Deus está puxando de baixo, colocando em cima, né? Ou dizer que você é a pessoa mais importante do mundo, para você é o cara, você é espelho que reflete a imagem do Senhor, né? E começa, você é o entronizado. É isso que as pessoas querem. O que é que aquele pregador jovem, que não já está nem tão jovem mais, né? Sentado no banquinho, contando suas histórias para motivar as pessoas, olha o mar diante de você. Se o mar não se abrir, você vai passar por cima dele, o povo assim, vidrado. A palavra é para você, só para você, porque Deus só pensa em você. Você é o objeto que Deus faz tudo por você. É essa a mensagem que as pessoas querem. E aí com fundo musical, né, apelando para o emocional, né, e começa a dizer, você que foi, né, talvez não compreendido. Quem não é compreendido? Eu queria saber quem aqui não é compreendido por alguém. Você que não foi compreendido, você que teve um problema lá com sua esposa. Quem não tem problema com a esposa? Seu marido que disse aquela palavra dura. Quem nunca deu uma palavra dura para a mulher? E disse que se existe algum esposo que nunca disse uma palavra dura, eu preciso conversar com ele, pegar todas as técnicas. Todas as técnicas eu preciso. Como não ser, às vezes, duro? E aí começa a apelar, irmãos, para o cotidiano das pessoas, né? E mostrando aquele... Não, irmão, não é assim que funciona. Isso não é exposição das Escrituras. Isso é o apelo ao emocional, ao sentimento das pessoas, a necessidade básica das pessoas. Porque hoje quem não está estressado, no mundo que a gente vive, quem hoje não briga com a esposa ou com o esposo, quem não tem desavença com os filhos, quem não tem problema com o irmão da igreja, meu amigo, se você é essa pessoa, meu amigo, eu quero lhe dar um abraço, porque você vai morrer. Você está pronto para ir para a glória. Você é perfeito. O seu mundo é perfeito. Vamos se despedir. Porque esse é o mundo que todos nós queremos. Um mundo que eu não me estresso no trânsito, um mundo que eu não me estresso no meu trabalho, um mundo que eu não me estresso com a Andresa, com a Melissa, com a Mariana, um mundo que a igreja não me dá trabalho, o seminário não me dá trabalho, eu vou morrer. Tchau. Acabou-se. Eu estou no céu e não sabia. Para que eu quero ir para Canaã? Eu já estou aqui. Não existe esse mundo. Então, apontar isso nos sermões é muito fácil. Deus está curando coluna. Meu amigo, quem não tem dor de coluna? Deus está dizendo, você que está com dor de cabeça. Eu digo, opa, quem é onde é a cura? Eu sou o primeiro. Você que está com problema para dormir, eu digo, eu pego a ficha aonde? É muito bom pregar assim. É muito fácil. Meu amigo, é o profeta do óbvio. É o profeta do óbvio. Quem não tem aqui uma dor de cabeça, lá que atire a primeira pedra. Quem aqui, às vezes, não fica sem dormir, me diga que eu quero tomar esse remédio que você está tomando. Quem aqui não tem uma raiva durante o dia com mulher, com menino, com trânsito, me diga, pelo amor de Deus, qual é a receita. Então, pregar, irmãos, fundamentar nossos sermões nessas coisas é muito fácil. E é mais do que a gente encontra. É muito fácil dizer que Deus está curando coluna, dor de cabeça. É muito fácil dizer que Deus está visitando a tua família. É muito fácil dizer que Deus está tirando da droga. É muito fácil Deus está salvando, está libertando, está curando, está tirando da prostituição. É muito fácil. Nesse universo aqui, alguém se encontrou alguma situação dessa.
Ah, não tem esse problema, mas você tem esse. Ah, eu não tenho, mas você tem esse daqui. Ou seja, se eu disser uns 10 problemas, eu vou atingir aí umas 15, 20 pessoas. Exatamente. Quem não tem um problema com um, tem com outro, tem com outro, tem com outro. E aí a cereja do bolo é dor nas costas. Porque todo mundo tem. A segunda cereja é dor de cabeça. Todo mundo tem. Você não atingir ninguém, aí é a última cartada. Você que está com dores de cabeça. Pronto. Aí o irmão disse, você sabia que Deus ia falar comigo. Então, irmãos, a gente precisa ter essa maturidade espiritual. Esses cultos, disso tudinho que eu estou falando, esses cultos não enchem mais os meus olhos. E por quê, pastor? Porque o senhor agora é frio? Não, irmãos. É porque eu cresci. É porque eu cresci. Aí essas coisas não me enchem mais os olhos. Eu cresci. Eu não quero mais esse culto que fique isso. Não, eu quero um culto que leia aqui o texto e me explique. Me faça pensar, me faça refletir. Não que eu saia aqui dizendo que, porque eu vou receber minha bênção, minha cura, porque... Não, irmãos. Isso aí é uma consequência. Eu cresci, eu deixei de ser menino. Pode falar. Falta o ensino. Eu não estou dizendo que você está pregando lá, está vindo na minha cabeça agora com sua fala. O povo estava lá diante do mar, Faraó estava atrás do povo. Um sermão já nasce assim, certo? Nasce um sermão. E eu estou falando um sermão que é o sermão que as pessoas gostam de ouvir, que é o sermão da bênção, mas é um sermão que é pautado na Bíblia. O mar está na sua frente, o Faraó está nas suas costas. O que é que você vai fazer? Quantas vezes você não está encurralado com problemas e situações? Mas o que é que Deus fez com o povo? Deus fez o mar se abrir para o povo passar. Deus pode fazer isso na sua vida também. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Sem muito esforço. Esforço nenhum. Deus não pode fazer o mar se abrir dentro de você, não. Deus não pode tirar os problemas da tua vida, não. Aí qual é o problema? Aí eu vou dizer. Um marido que aperreia. Deus não vai matar, Deus vai salvar. Não? Uma enfermidade que está te assolando. Deus ele pode curar, porque Ele é o Deus que cura. Sem esforço e baseado na Bíblia. Porque aquele é uma situação em que o povo estava dizendo, eu não tenho para onde ir. Se eu voltar, eu sou preso e vou ser surrado e vou voltar novamente para o Egito. E se eu tenho um mar, não tem para onde eu ir. O que é que eu vou fazer, Deus? Aí a orientação de Deus é, diga ao povo que marcha. Diga ao povo que marcha. Não é para parar não, meu irmão. E o mar? Marcha, meu irmão. Se o mar não se abrir, ele vai fazer a gente passar por cima. Alguma coisa vai fazer. Exatamente. Estaremos totalmente dentro da Bíblia, sem apelo emocional para ninguém. Porque é isso que Deus faz. A gente pode pegar a multiplicação dos pães que a gente falou, e Deus não pode fazer o que fez hoje, não? Pode. Eu posso, irmão, dizer as mesmas coisas sem estar apelando para o emocional das pessoas. Só mostrando o que Deus fez e o que Deus faz. E aí eu posso trazer vários exemplos da minha vida, da vida de vocês que compartilham com a gente. Quantos milagres Deus não operou na tua vida? Mostrando que Deus fez e que Deus faz.
Quantas famílias já foram, aí estavam totalmente destruídas, Deus foi lá e restaurou. Deus fez e Deus faz. Sem ficar aquele apelo emocional, baseado, pautado, alicerçado na Bíblia. A Bíblia diz, o que é que a Bíblia diz? Que se o mar não se abrir, meu amigo, ele vai dar um jeito, mas a gente vai atravessar. O que é que a Bíblia diz? A pobre da viúva não tinha nada, chega o profeta e faz um bolo para mim, a mulher coça a cabeça e diz, eu acabei de dizer para esse cara que não tem farinha, e se eu fizer um bolo agora, acabou, vai morrer eu e meu menino. Faça o bolo e traga para mim. Não foi isso que aconteceu? E aí a mulher vai lá, faz o bolo, entrega ao profeta, daqui a pouco o milagre acontece. É o que Deus fez. Ele faz, irmãos, o que é impossível aos nossos olhos. E só pregando Bíblia. Não precisei de nenhuma revelação quentinha do céu agora. Porque Deus desceu pronto agora. Não precisou. Eu peguei a Bíblia, eu fiz a exposição da Bíblia e disse o que Deus fez com a viúva, Ele pode fazer com você. E acabou o sermão. Amém, irmãos? Amém. Exposição da Bíblia. E um sermão desse, bem trabalhado, aqui foi só exemplo, né? Mas um sermão desse bem trabalhado, meu amigo, é para você refletir a semana todinha. Tem sermões mesmo que eu assisto praticamente todo dia. A Andresa fica, está ficando doida, isso não é porque eu gostei, eu quero ouvir de novo. Quando eu preguei, eu estava ali pregando, agora eu estou ouvindo o pregador, eu estou ouvindo o pastor pregando. Agora eu estou sendo alimentado pelo pastor. Ali era uma outra situação. E ali eu fico absorvendo e vendo. Isso é comigo mesmo, é com outros pastores e com outras pessoas que eu gosto de ouvir. Enfim, que me faz refletir sobre as verdades do Evangelho. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos crer. Né? O estudo a gente fica para a próxima terça, né? Mas a verdade é exatamente essa. Quem opera tudo isso, né, no meio do povo é o Espírito Santo. E aí a gente volta para o início para a gente encerrar. O Deus que opera lá nas igrejas tradicionais, é o mesmo Deus que opera nas igrejas pentecostais, sim ou não? Sim. O mesmo Deus que opera nas igrejas renovadas é o mesmo Deus que opera nas igrejas neopentecostais? Também é o mesmo Deus que opera lá. Estou falando de Deus operando na igreja, é Deus compartilhando os dons. E a gente entrou nessa discussão dizendo exatamente isso, a importância que cada figura dessa tem. Ah, eu sou renovado, eu sou melhor do que o pentecostal. Quem te disse isso? Se você pensa isso, você já precisa se converter. Ah, porque eu sou pentecostal, porque Deus fala, revela, tenho línguas estranhas, eu sou melhor. Então, meu amigo, você é menino. Você é menino na fé. Então, com menino a gente não discute. A gente fecha a conta e vai embora. Não discute. Porque se for dizer quem é o melhor, todo mundo vai dizer que é o melhor. Quem é o pior? Eu quero estar no melhor. Então, se eu for um presbiteriano, eu vou dizer que a minha igreja é melhor. Se eu for assembleano, na Assembleia de Deus é a melhor igreja. Se você tem o direito de escolher, você não vai escolher o que é melhor, não. Não, eu tenho o direito de escolher, eu vou escolher o pior. Eu vou para a igreja pior que tem, é essa. Não. É só você pensar, a semana estava até dizendo lá em casa, Abraão e Ló. Aí Abraão chega e diz, escolhe. Tu vai escolher as pedras, Carlos? Tu vai escolher as pedras, Lucas? Tem aqui um lado tudo verde, cheio de água, cheio de fruta, cheio de bicho, e tem um lado só pedra. Aí Abraão chega e diz, tá bom, meu sobrinho, escolha. Pedra, lugar fértil. Sequidão, rios e águas. Que dúvida cruel. Eu não tenho dúvida, eu vou para as pedras, eu vou para o rio. Eu vou para o rio, eu vou para a floresta, eu vou para o lugar bom.
E eu vou julgar Ló? Eu não vou julgar Ló, porque eu faria mesmo agora. É para escolher mesmo, tio. Olhe que eu vou para as águas. Quer ir para as águas? Você não quer ir para lá? Eu queria saber quem daqui ia querer as pedras. Pode ser que alguém aqui possa querer as pedras. Aí eu vou sentar com você e querer saber por que você escolheu as pedras. É a história, o cara chega, né? Só para entender. O cara chega, vamos pensar, 2 pessoas chegam para almoçar na casa de uma pessoa, aí tem lá 3 pedaços de bife. Um grande, um médio e um pequeno. Aí o dono da casa pegou um, deixou um grande e um pequeno. Aí vai o outro, o segundo pega o grande. Aí quando terminou o almoço, o cara disse, rapaz, tu pegasse o bife grande. Ele disse, sim, tu ia pegar qual? Se eu pegasse outro, tu ia pegar o grande. Então se eu ia pegar o pequeno, por que eu não posso ficar com o grande? Exatamente, na minha escolha, se eu pegasse o pequeno, quem ia ficar com o grande? Tu era. Então eu peguei logo o grande. O dono pegou, ficou o grande e o pequeno. Disse, se eu não pegar o grande, cada vai pegar o grande. Eu vou pegar o grande. É a escolha. Se você queria o grande, pegue o grande primeiro. Então, se você tem direito de escolha, você vai lá e escolhe o que é bom. Então, você tem um leque de igrejas, vários estilos. Tu vai escolher o pior, é? Vai escolher o pior? Não. A irmã Lúcia disse que não gostou desse estilo de culto, não foi isso? Não, eu vou ficar aqui. Não entendo. Se não gostou, por que está ali? Amém, irmãos? Agora saiba que Deus opera lá. E Deus opera do lado de cá também. No caso de Abraão e Ló, ele olhou os pastos, mas esqueceu que existia ali uma zona de perigo. Infelizmente não teve a maturidade e se envolveu e se corrompeu. Ele poderia ter ficado lá e ter se dado bem. Mas foi uma questão também de escolha. Amém, irmãos? Alguém levantou o braço? Pode falar, irmão. O senhor falou sobre as diferenças, né, da condição. Aí veio na minha mente as muralhas de Jericó, né? Só que a gente esquece muitas das vezes que para a muralha ser derrubada, todo o povo teve que se reunir. Quer dizer, independente de placa ou na época de tribo, teve que se reunir tudo e virar um povo só. É isso que temos que entender. Amém. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, 9h03, estou dentro do horário, irmã Antônia. A gente tem sempre 10 minutos de tolerância, né? Ou para menos ou para mais, né? Posso falar? As revistas, né? O professor está ali com as revistas da escola dominical. Quem pediu a revista, né? Aos irmãos que deram seu nome, pode procurar lá o professor, tá certo? R$12, foi do professor? 12 ou 15? R$12. Vamos orar. Deus abençoe sua vida. Terça-feira continua com essa temática, os propósitos, dons. Mas de hoje Deus tem um propósito. Por que essas divisões? A Deus não habita. Calma, meu irmão. Eu estou falando de divisão de estilo de culto. Agora, essa divisão que muitas vezes existe, que a gente é inimigo um do outro, essa divisão Deus não opera. Estou falando de divisões, irmãos, de estilos de culto, de entendimento. Eu entendo desse jeito e por isso eu sou desse grupo. Agora, dividir dizendo que eu sou melhor ou que ele sobrepor o outro, isso não vem de Deus. Que é o que acontece em muitas dessas igrejas por aí fora. Não consegue conversar com o diferente. Ou é do jeito dele ou não serve. Então, meu amigo, você precisa se converter ao Evangelho de Cristo. Porque pensa diferente de mim, não é irmão, é primo. Eu não vejo isso na Bíblia. Pai do Senhor, primo, tem dizendo isso? Não existe isso. Porque eu não tenho os mesmos costumes, eu sou primo. Então, meu amigo, esse céu que você está pregando é diferente do meu. Essa divisão Deus não opera. Qual é a divisão, vamos pensar assim, que Deus opera? Essa harmonia, que não vou nem chamar de divisão, vou chamar do diferente. É o diferente, vou mudar. Deus opera nessas diferenças.
o presbiteriano, conversando com o pentecostal, conversando com o renovado, conversando com o neopentecostal, e a gente vai se falando e vivendo bem, cada um entendendo a sua importância. Repito, imagina um mundo só com os pentecostais, a irmã Lúcia ia ficar fora da igreja, porque ela disse que não aguentava. Aí pega um pentecostal, aquele do sapato de fogo, bota na igreja presbiteriana, ele ia ficar maluco. Eu quero sapatear, eu quero cortar o laço. Eu vou ser disciplinado. Não vai transformar em meme, não. Não vai botar figurinha, não. Porque já fizeram a figurinha do meu show dos meninos que eu vi. Né? No domingo passado pregando, né, da foto, show. Já fez figurinha. Esse povo não perde, não. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor por mais um momento de culto e de celebração ao Teu santo nome. Deus, obrigado pela Tua presença. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra tem sido pregada e anunciada. Que nós possamos viver a Tua palavra, pregar a Tua palavra, ó Deus, praticar a Tua palavra. Que a Tua igreja seja fortalecida no Senhor todos os dias. Ó Deus, invenções humanas nós não aceitamos, nós repreendemos, Pai. E te louvamos pelo Teu Espírito Santo que opera tudo em todos. Te louvamos por essa igreja, por essa casa de oração. Te louvamos, meu Deus, pela doutrina que é pregada, pelo ensino que é ministrado, pelos professores da escola dominical, pelos nossos oficiais, pela liderança dessa casa que entende, ó Deus, o grande projeto que o Senhor derramou sobre nós chamado igreja. Obrigado por entendermos o que é ser igreja. Obrigado por entendermos o nosso chamado e que a Tua igreja seja fortalecida todos os dias, ó Pai, na Tua palavra. Nos dá sabedoria, discernimento, maturidade espiritual, crescimento, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Ó Deus, abençoa cada família aqui representada, visita os lares, os casamentos, visita os filhos, traz renovo, converte o coração do homem, ó Deus, converte o coração da esposa, dos filhos, faz o Teu mover em favor da Tua igreja, ó Pai. Vai restaurando a saúde, vai trazendo a paz nos lares e nos casamentos. Deus, nos leva em paz aos nossos lares, nos concede uma noite tranquila, abençoada, um sono, meu Deus, renovador na Tua presença. Eu quero declarar a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo estejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Abençoe seu irmão da esquerda, da direita. Compra a revista aí do professor, aquele que deu o nome, procura já aí o professor, tá certo? E os irmãos de casa, compartilhe a mensagem, abençoe e seja abençoado pela palavra de Deus.